Quero que você abra comigo em Atos 12, versículo 1. Vamos fazer essa leitura juntos? Está escrito assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Pegou o pastor. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, arruma o teu cabelo, coloca a calça, coloca as tuas sandálias. E ele assim fez, e disse mais: põe também a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, falou, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, ele resolveu ir para casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que calassem, contou-lhes que o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Por que eu peguei esse tema? E esse tema está alinhado com o que nós estamos vivendo na temática do futebol. Porque a gente está falando do crescimento da igreja do primeiro século. O Senhor Jesus morre e ressuscita, fica 40 dias com os seus discípulos, comissiona, pega Pedro e fala: tu vais ser o líder da minha igreja, abençoa todos eles, envia todos eles, e a igreja começa com fogo. Cada pregação, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas aceitando a Jesus. A igreja começa num ritmo acelerado, ela começa goleando, ela começa com placares largos, ela começa fazendo algo extraordinário. E toda vez que a gente está no movimento de crescimento, no movimento de multiplicação, no movimento forte, a gente fica eufórico, a gente fica feliz, até a gente ter uma perda, até vir um balde de água fria que desestabiliza a gente. Fala a verdade. Para uma igreja que estava indo de vento em polpa, pega um dos seus pastores, um dos seus apóstolos, um dos seus líderes, e a primeira pessoa foi Tiago, pegou e foi morto a fio de espada, o que nos faz pensar que arrancaram com espada a cabeça dele. Imagina que balde de água fria, perder alguém que andou com Jesus, que foi preparado por Jesus, que foi comissionado por Jesus, que foi discipulado por Jesus. Para qualquer time, para qualquer equipe, para qualquer igreja, perder um dos seus é um baque que às vezes faz a gente repensar: será que é isso mesmo? Herodes, ele manda matar Tiago, e ele dá notícia para a igreja que estava em pleno crescimento.
Depois de prender Tiago, ele é mais arrojado, ele fala, não, o povo gostou, olha a minha popularidade, olha aí a pesquisa meu do Ibope, a minha margem de erro de 50 pontos para mais ou 50 pontos para mais, está todo mundo amando o que eu estou fazendo. Faz o seguinte, eu não quero mais nenhum dos apóstolos ou líderes não, eu quero o cabeça, vai lá atrás desse tal de Pedro, eu quero ele, prendem Pedro, e agora? Já mataram um, e agora prendam o líder, o que vai acontecer com a gente? Interessante que a Bíblia fala que enquanto Tiago era preso e morreu, e Pedro estava preso, sabe o que a igreja fazia? Ela orava. Pastor, o que a gente tem que fazer em tempo de perda? Ore. O que eu tenho que fazer em tempo de luto? Ore. O que eu tenho que fazer em tempos de dificuldade? Busque a Deus. O que eu tenho que fazer em tempos de aperto? Busque ao Senhor. O que eu tenho que fazer em tempos turbulentos de tempestade, em tempos de sequidão, em tempos de falta, em tempos de carência? O que eu tenho que fazer em tempos de perseguição? Ore a Deus, busque a Deus, porque nada acontece sem o controle de Deus. Existe um filtro na minha e na sua vida e na vida da igreja chamada mão de Deus. Nada te toca sem passar nas mãos do Senhor. Nada. Você lembra da história de Jó? É interessante que quando a história é contada em Jó capítulo 1, Deus está ali e os anjos estão enfileirados para dar relatório a Deus das coisas que estão acontecendo. De alguma forma, eu sei que Deus sabe, mas a descrição do texto estavam ali os anjos enfileirados dando informação e relatório acerca do que acontecia para Deus, quando Satanás estava no meio deles. Você está entendendo isso? Satanás, para querer falar com Deus, tem que entrar na fila. Para ele querer tocar na sua vida, ele tem que entrar primeiro numa fila para pedir permissão. E se Deus der permissão, ele toca na sua vida. Se Deus não der permissão, nada acontece com você. Como é que eu sei isso? Porque Tiago morreu. Mas como assim, pastor? Se Tiago morreu, não estava no controle de Deus, estava. Você sabia que estava na agenda de Herodes? Eu vou matar Tiago a fio de espada. Mas estava na agenda de Deus, eu vou recolher Tiago e vou trazer Tiago para o céu. Só por isso que aconteceu aquilo. Só que quando ele prende Pedro, ele acha que vai agir de forma e de acordo com a agenda dele. Então na agenda de Herodes também estava escrito, e eu vou matar o líder da igreja Pedro. Só que na agenda de Deus estava falando, Pedro não morre agora, Pedro vai morrer lá na frente, porque nada acontece na sua vida sem estar anotado na agenda do Senhor. Se na agenda do Senhor está escrito, você vai viver, nem tiro na cabeça, nem capotamento de carro, nem acidente, nem esclerose múltipla, nem AIDS, nem Covid, nem câncer, nem diagnóstico contrário, nada tira a sua vida. Se na agenda de Deus está escrito, vai viver, você vai viver. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como é que pode um grande líder da igreja, um apóstolo morrer? É porque Deus entendeu. Está na hora. Está na hora. Então, enquanto ele mata Tiago, prende Pedro. Só que não sei se você lembra do texto que nós lemos. O texto que nós lemos estava escrito assim: e Pedro estava guardado na prisão. Deixa eu repetir essa frase para algumas mães que estão preocupadas. Talvez aqui no meio, ou quem esteja me assistindo, tem uma mãe que o filho de fato, literalmente, esteja confinado numa prisão, esteja confinado em uma reabilitação. O texto me diz que ele não estava preso na prisão, ele estava guardado na prisão, mamãe. Ei, papai, às vezes situações adversas acontecem, a gente já fala assim, acabou, ele está preso, ele está confinado, mas lá do céu Deus está falando, não, eu estou guardando ele, porque se estivesse solto, aconteceria coisa pior, se estivesse livre, aconteceria coisa muito ruim. Então ele não está só preso, ele está guardado. Deus não vê como você vê. Tem situações na nossa vida que a gente aponta e fala, que prisão que eu estou passando, e Deus está falando, não, que situação que eu estou guardando. Quando Deus fecha a porta, não é para te empreender, Ele fecha a porta para te proteger, porque lá dentro Ele vai fazer algumas mudanças, lá dentro Ele vai mudar alguns paradigmas da sua vida, e quando Ele te tirar, você vai entender o propósito que Ele tem para a sua vida. Porta fechada não é prisão, porta fechada é segurança para a tua vida. Herodes, não diz aquilo que gato escaldado tem medo de água? Ele está tão escaldado que quando ele prende Pedro, o texto fala que ele coloca
4 escoltas ou 4 quaternos de soldados. Você é muito bom de português, quanto é 4 vezes 4? 3 pessoas responderam só. 16 soldados para um preso. Nem o Fernandinho Beiramar está preso com tanta segurança assim. 16 soldados. E diz o texto que eram 12 soldados. 14, na verdade, 12 soldados ao redor da prisão. 2 soldados na porta da cela e 2 soldados dentro da cela, acorrentado, mantendo ele preso no chão. Aí Deus olha lá do céu e fala, deixa eu contar esse negócio, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, olha que bonito, anjo, desce lá e liberta o meu servo. Aleluia. Tem gente que fala assim, é impossível o meu marido, meu filho sair dessa situação, dessa prisão de droga, dessa prisão de pornografia, dessa prisão de bebida, dessa prisão de más companhias. Deus lá no céu está contando, quanto é que tem? Eu já livrei gente que estava preso dentro da cela, com 16 ao redor, e um anjo apenas, não foi uma miríade de anjo, apenas um anjo conseguiu livrar ele com tranquilidade. Deus está olhando na tua casa e contando tudo aquilo que prende o teu filho, que prende a tua família, que prende a tua fé, e está falando assim, ó, eu vou enviar um anjo e você vai ser liberto hoje, porque quando Deus quer libertar, não tem cela que prenda, meu irmão. Deus desce na tua casa em nome de Jesus, Deus entra na tua família em nome de Jesus, Deus entra no teu carro, Deus entra no ônibus, Deus entra no táxi, Deus entra no Uber, Deus entra na igreja, Deus entra na empresa, se Deus quiser ele entra num prostíbulo e liberta a pior das prostitutas nessa noite em nome de Jesus. Esse texto me fala que não tem nada tão grande que prenda uma pessoa que Deus quer libertar, porque tem uma igreja orando por ele. Mas pastor, por que a igreja ora por Pedro e não orou por Tiago? Deve ter orado por Tiago. A questão é que, enquanto Herodes apenas vociferava, apenas ameaçava, era uma coisa, mas depois que Herodes matou alguém, eles entenderam, ele não está de brincadeira. Vamos orar, vamos buscar a Deus, porque em momentos de perda, em momentos de aflição, nós temos que buscar a Deus. Aí quando esse anjo desce na cela, ele encontra uma cena atípica. Para mim é atípica, porque se Pedro estava preso, e o texto fala que ele intentava matar Pedro no dia seguinte, da mesma forma como ele publicamente executou Tiago, ele ia fazer com Pedro. Aí quando o anjo desce, Pedro, sabendo que ele estava na sentença de morte, que no dia seguinte ele iria morrer, o que Pedro está fazendo, gente? Dormindo. Que é isso? Se é você, sabendo que você vai morrer amanhã, você dorme? Durmo nada. Se eu sei que amanhã vão tirar minha vida, eu vou escrever carta, eu vou tentar fugir, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas Pedro estava dormindo. Por quê? Porque quem tem promessa dorme. Eu posso repetir isso? Quem tem promessa dorme. Salmo 3, versículo 5, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa noite eu vim falar para você, se tem uma palavra de Deus na tua vida, pode deitar, pode ficar tranquilo, pode dormir, tenha comunhão com Deus, mantenha a sua fé, porque quem tem promessa de Deus dorme. O anjo chegou, chacoalhou e falou assim, ó, Pedro, levanta. Aí o texto vai me falar uma coisa muito interessante, que enquanto Pedro levantava, as cadeias caíam de suas mãos, de suas pernas. Quando Deus tem uma palavra acerca da tua vida, Ele não vê as tuas limitações para que aquilo aconteça. Tem muita gente que fala, pastor, Deus me deu uma palavra e já confirmou, mas eu não tenho dinheiro. Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Se Deus deu uma palavra, a palavra dele tem poder o bastante para se auto-executar. A gente acha que as palavras e promessas de Deus são condicionadas ao nosso limite, ao nosso dinheiro, ao nosso estudo, ao nosso nome, à nossa influência. Elas não são. Na palavra de Deus tem um app chamado autoexecução. Quando Deus dá uma palavra para ti, na palavra dele está embutido o poder necessário para que a própria palavra aconteça e se efetue. Entenda isso. Se você tem uma promessa, se você tem uma palavra da parte de Deus, a palavra é capaz e poderosa o bastante para se auto-executar. Por quê? Porque muitas pessoas esperam condições corretas para começar a dar um passo na direção da palavra e da promessa que recebeu. Olha o que o texto fala. Quando o anjo disse para ele, levanta-te, ele primeiro se levantou
E depois as algemas foram caindo das suas pernas e das suas mãos. Então Deus não te capacita para fazer, Deus te capacita enquanto você faz. Deus não livra as algemas para você ficar em pé. Você primeiro tem que ficar em pé, que enquanto você vai se levantando, as algemas vão caindo das suas mãos e dos seus pés. Você está entendendo? Não espere as condições necessárias para fazer, porque quem espera as condições perfeitas nunca faz. Comece a fazer, que Deus vai dando as condições, Deus vai dando e viabilizando para você tudo aquilo que Ele diz. Meu irmão, Deus está falando para alguém. Será que tem alguém que pode avançar pela fé, levantar pela fé, mesmo sem ver? Porque foi isso que Ele fez. Calma aí, eu estou todo amarrado a pessoa, estou amarrado no chão, como é que eu vou ficar em pé? Começa a fazer, toma atitude, porque no seu primeiro movimento Deus vai colocar o chão. Foi isso que Ele fez com Pedro. Pedro não andou sobre as águas. Essa é a forma da gente falar, e está escrito, Pedro andou sobre uma palavra, ele andou sobre uma promessa. Se você não vê o futuro, mas você tem uma palavra e uma promessa, essa palavra e essa promessa vai ser um chão, vai ser um asfalto, vai ser um trajeto para você permanecer. Eu posso compartilhar algo para você dar um glória a Deus bem alto? Eu vou revelar para você qual é o tema da nossa igreja do próximo ano. Por 2 anos nós estamos com a seguinte temática: guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Mas nesse momento eu quero dar para vocês o tema da igreja, não só de São José, mas de todas as nossas igrejas no Brasil para o ano de 2023. Esse tema é a palavra, é o guia, é a bússola que vai condicionar a nossa caminhada. Coloca para mim na tela, avançando pela fé. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? É bom dar glória a Deus, mas na hora de implementar e executar isso aqui é difícil. Primeiro você tem que entender que avançar é o quê? É prosseguir no caminho que você estava. Não é mudar de rota, é ser mais forte, apertar o passo, dar mais velocidade, pisa mais no acelerador na mesma direção que vocês estão. É isso que esse texto. Só que o fé vai demonstrar que a direção que eu estou indo eu não estou vendo. É pela fé, porque o seu ver não tem mais fé nisso. Tem um pastor americano que para mim ele deu uma das maiores interpretações do significado da palavra fé. Esses dias eu estava vendo ele falar, e ele falou assim, ó, fé é avançar como se as promessas de Deus fossem verdade. Tu tem promessa de Deus na sua vida? Você já abriu a Bíblia e vê o que a Bíblia escreve sobre vocês? Se você acha que aquilo é verdade, haja como se fosse verdade. O que Deus vai fazer? Avance na direção da promessa que Deus tem para a sua vida, como se aquela promessa fosse verdade, porque ela é verdade. Aleluia. Tem gente que está esperando condição para alguma coisa. Deus está falando, te move apesar das condições. Eu vou te dar as condições necessárias. Você não precisa ver, mas eu tenho um futuro já preparado para você. Quando eu falo que tem um futuro preparado, não é uma palavra motivacional, é uma palavra certa daquilo que eu leio na Bíblia. Eu sempre aplico essa palavra aqui. Deus tinha uma promessa para o povo dele. Eu tenho uma terra que manda leite e mel para vocês. Eu tenho uma terra, a escritura já está no nome de vocês. Sai do Egito e conquista ela. Eles ficaram 400 anos no Egito. Não podiam ter poupança, escritura, bens. Não construíram nada no nome deles. Só que quando eles entram na terra prometida, já tem cidade na terra prometida. Já tem rua, já tem rodovia, já tem encanamento, já tem irrigação, já tem casa. Entende? Enquanto você estava no cativeiro e preso, Deus estava usando um outro povo para construir por você aquilo que você não podia enquanto você estava preso. Então o que eu quero falar para você, Deus não quer te livrar para você começar do zero. Deus quer te livrar porque já tem uma promessa pronta para a tua vida. É por isso que eu sempre falo, Deus não prepara uma promessa para você, Ele prepara você para a promessa. A promessa já está feita, a promessa de Deus se auto-executa. Apenas avance pela fé. Tem alguém essa noite que vai determinar e falar, eu vou avançar pela fé? Eu vou contar até 3, bota de novo aqui a temática para mim, por favor. Eu vou contar até 3 e nós vamos gritar, avançando pela fé. 1, 2, 3. Avançando pela fé. Aleluia. Aleluia. Quem sabe Deus está me mandando como uma espécie de anjo aqui
para te machucar, para te empurrar, falar assim: acorda, como ele fez com Pedro, acorda, levanta, faz, executa, marca a reunião, faz a contratação, vai com o cliente, vai com o pastor. Tem muita gente que estava segurando, falando: mas eu estou preso, eu não tenho condições. Deus está falando: levanta, que eu vou dar as condições necessárias. O anjo chegou e falou assim: ó, Pedro, levanta. Ele se levantou, abriu, e nenhum soldado acordou. Aí ele deu uma ordem muito interessante. Ele falou assim: ó, Pedro, bota a sandália, bota o roupão, bota a tua capa. Cinge-te. Sabe o que é isso? Arruma o teu cabelo, está descabelado, rapaz. Por que um anjo vai se preocupar com um penteado de alguém que está preso? É a minha pergunta. Por que ele vai falar para o cara: arruma o teu cabelo, está muito desarrumado? Se eu estou fugindo da polícia, fugindo não da polícia, mas de uma prisão, se me prenderam por alguma razão e me colocaram num cativeiro, e alguém chega e deflagra o cativeiro, eu não estou nem aí se eu estou descalço, se eu estou arrumado. Eu lembro uma vez que a Bela, eu contei isso aqui já, que a Bela teve a primeira crise convulsional dela. Eu estava saindo do banho, quando a Nene falou, eu peguei a primeira bermuda que nem fechava direito. Eu apareci no hospital com uma bermuda que não fechava direito, porque eu estava gordinho, sem blusa, totalmente, enfim, só misericórdia. Uma múmia, como fala minha esposa, estava parecendo uma múmia. Porque se eu estou vivendo um tempo de emergência, eu não estou nem aí para o meu cabelo, para a minha roupa, para a minha sandália, para o meu sapato. Mas o anjo, ele faz essa canção: coloca a sandália, te arruma aí, arruma o teu cabelo. Para aqueles que ainda têm cabelo, em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre na vida dos teus filhos. Arruma o cabelo. Por quê? Porque o anjo não disse, mas fica subentendido: tu não vai sair por aqui fugido não, tu vai sair daqui da porta da frente. Você vai sair dessa prisão na porta da frente. Tentaram te prender e te matar, tentaram acabar com a tua reputação, tentaram te humilhar publicamente, mas essa situação não vai acabar assim. Você vai sair honrado dela, você vai sair pela porta da frente dela, você não vai sair caluniado dessa situação, você não vai sair humilhado, você vai sair dessa situação de prisão humilhante pela porta da frente, diz o Senhor Jesus. Vem para cá. Aí sai, abre a porta da cela, abre a segunda porta, que é a porta da própria prisão, da estrutura onde ele está. Aí o texto fala que agora eles já estão na porta de ferro. A porta de ferro é a porta de entrada de uma cidade, é a imigração. Quem já teve a oportunidade de viajar para fora, principalmente para os Estados Unidos, se tem um negócio que dá medo em brasileiro imigrante, é imigração. Meu irmão, você chega naquele ambiente, parece que vão te prender ali mesmo. Parece que não vão deixar nem você entrar no país. Por quê? Porque toda a entrada e saída de um país, ela é altamente rigorosa. Aquela porta da cidade ali, não está só para proteger ela. É que se tem gente saindo e entrando com bens, com mercadoria, tem que pagar imposto, tem que pagar as taxas, tem que pagar as dívidas. Então esse portão também estava fechado e trancafiado. Aí o texto vai me dizer que o anjo que acompanhava Pedro andou, e quando eles se aproximaram do portão, meu Deus, o portão abriu automaticamente. Você acha que foi o shopping que inventou o portão de sensor de presença? Aqui, ó, em Atos, Deus fez o primeiro portão com o sensor de presença. Não é a presença do homem, não, é a presença de Deus, é a presença do anjo, você entende? Não tem a ver contigo, não. Eu fui lá e abriram as portas porque viram o meu currículo. Eu fui lá porque viram o meu sobrenome. Eu fui lá porque fizeram um cheque de meu background. Viram a minha conta bancária. Viram os meus investimentos e as minhas conquistas. A gente acha que portas são abertas na nossa vida por causa da gente. Bobo você. Não é por causa de você. É quem está com você. É quem está com você. Se você anda na presença do Senhor, a presença do Senhor vai abrir portas que você nunca imaginou que precisasse abrir. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui. Ei, você confia no Deus que anda com você? Você confia na presença do Espírito Santo que está contigo? Então para de pagar propina para abrir porta. Para de querer puxar tapete para abrir porta.
para querer de forçar, de chutar, de bater, de mandar zap, de mandar indireta para abrir a porta, porque a porta tem que olhar para a presença de um ungido e respeitar a unção que existe na tua vida. Irmão, no momento certo, as portas que Deus quer que abram para a sua vida vão se abrir automaticamente. Pastor, por que não abriu ainda? Talvez porque aquilo não é porta de entrada, é porta de saída. Vocês lembram a primeira vez? Alguém lembra a primeira vez que você viu uma porta automática de shopping? Aqui em São José vocês são chiques demais. Aqui é a terra da tecnologia, né? Acho que a maioria do pessoal nasceu com isso já, meu amor. Na maternidade, o pastor Rodolfo saiu da maternidade e já abriu já a porta lá, automática. Eu lembro, eu sou natural de Manaus, no Amazonas. Hoje é uma cidade linda, maravilhosa, né? Por causa da tecnologia, globalização, você tem já uma normalização em todas as capitais, mas antigamente não era tão avançado como talvez aqui no Sudeste, no Centro-Oeste. Eu lembro da primeira porta automática que foi uma atração na cidade. Lá no centro da cidade de Manaus, a loja Mesbla foi instalada. Ela abriu e ela teve a primeira porta automática da cidade de Manaus. Sabe aquele negócio de aeroporto que as pessoas colocam? Colocavam aquilo para controlar o fluxo de entrada e saída. Porque nós, curumizinho, índiozinho, a gente ficava entrando e saindo naquele lugar lá para ver. E junto com a porta automática, eles inauguraram o primeiro elevador da cidade. E creia você ou não, era um elevador panorâmico. Sabe aquele de vidro, tipo tem aqui no Shopping Colinas? E você vai subindo? Tinha 2 andares a loja. Então, subia e tinha também aquele controle, porque todo mundo lá não tinha parque, não tinha montanha-russa, para a gente aquilo ali era o que tinha de mais radical. A gente entrava, subia e descia, a maioria das pessoas subia e descia, e tem relatos, é verdadeiro isso. As pessoas quando subiam e desciam, vomitavam de tanta adrenalina que sentiam naquele lugar. Tempo de pastor Márcio e Marcos também, né? Tempo de vacas magras, eu lembro... a minha mãe era americana, filha aqui do João Colenda, da Ruth Dores, missionários e tudo. Casou, foi morar com meu pai em Manaus. Não tinha nem ar-condicionado na casa, ela sofria, porque ela é quente. E aí, quando o negócio pegava, de verdade não tinha ar-condicionado em casa, e o ventilador não ajudava, ela pegava uma cestinha. A minha esposa conhece como é minha mãe. Preparava um lanchinho, um suco, um sanduíche, botava umas revistinhas daquelas Reader's Digest, né? Seleções, eu acho que é o nome aqui, colocava ali dentro, e a gente ia para o Banco Bradesco, do centro da cidade, porque tinha ar-condicionado lá, era um banco central muito grande. Ela colocava a gente no cantinho, deixava brinquedo, colocava lanche e ficava sentado lendo revista. Senhora, precisa de uma senha? Não, estou esperando aqui, e ficava lá, para poder pegar ar-condicionado. Né? Tempo de vacas magras. Mas que bom que Deus abriu algumas portas, sem precisar forçar. Só a gente está na presença do Senhor, a presença dEle na nossa vida, abre algumas portas que a gente não precisa nem forçar, abre algumas portas que a gente não precisa nem falar, abre algumas portas que a gente não precisa nem pagar, abre algumas portas que a gente não precisa nem fazer nada. Deus abre portas. Alguém aqui crê que Deus abre portas assim? Isso aqui, vamos falar a verdade, pode parecer algo simples, mas para mim é um milagre, talvez maior do que o milagre de abrir o Mar Vermelho. Sabe por quê? No Mar Vermelho houve uma ordem de Deus, houve um cajado, aconteceu um vento, e o vento abriu o mar. Outra vez Jesus estava em cima de um barco com os discípulos, e tinha uma tempestade, um grande vento, e ele também acalmou. Mas eu acho que esse milagre é ainda maior do que esse milagre performado por Jesus. Por quê? Porque no milagre de Jesus, Jesus estava pessoalmente presente, e houve uma ordem, houve uma palavra, houve um decreto e uma fala da parte de Jesus. Vento acalma, tempestade acalma, e vento aquieta-te. Aqui, ninguém falou nada, ninguém levantou nada, ninguém disse nada. O portão olhou para a presença que estava diante dele e foi obrigado a abrir. Eu estou falando de pessoas que são guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo, mas quando vê um portão fechado, Deus vai mandar assim:
Está na hora de transicionar, porque agora você vai avançar pela fé. Quando você der o primeiro passo, a presença minha na tua vida, a minha promessa na tua vida, vai abrir alguns portões, vai abrir algumas oportunidades, alguns empregos, algumas conexões, algum network, alguém que vai dar um livramento para a sua vida. Quem recebe essa promessa? Aleluia. Então, Pedro, ele sai, quando abre essa porta, que ele olha, cadê o anjo? Foi embora. Aí que ele se toca, rapaz, ele se belisca, isso aqui é verdade, para mim era uma visão, eu estou livre. O que ele faz? Ele vai para a casa da irmã Maria, ele vai para a casa onde tem oração, ele vai para a casa das pessoas que estão clamando por ele. Aí ele sai de lá. Quando ele chega na casa da irmã Maria, entenda, o portão da cela abriu, o portão da cadeia inteira da penitenciária abriu, o portão de ferro da cidade abriu. Quando ele chega na casa da irmã Maria, sabe o que acontece com a porta da casa dela? Nada. Fechado. E ele tem que bater. Por que lá abriu automaticamente? E aqui ele tem que bater? Não é por você, é quem está com você, é quem te acompanha, é quem anda do teu lado, é quem é presente na tua casa, na tua família, é quem é contigo. Então ela está batendo para aquela porta abrir. Sabe que eu aprendo um pouco com isso? Porque às vezes a gente fala assim, ó, Deus está comigo, e eu falei para ele, Senhor, se é a tua vontade, vai dar tudo certo, se não é da tua vontade, vai dar tudo errado. Aí quando você chega numa situação, você pega o primeiro não, você fala, eu vou embora, porque eu falei para Deus, se fosse não, eu ia embora, se fosse sim, era da vontade dele, ele ia abrir automaticamente. Só que eu aprendo com Pedro que existem portas que Deus vai abrir na sua vida automaticamente. E quando não abre, Deus está falando, bate nela. Persevere. Não desfaleça. Persista. Se algumas portas não abrirem, faça a sua parte também. Continue batendo. Continue chamando, continue trabalhando, continue orando, continue jejuando, continue tentando, continue negociando, tenta vender, tenta falar, tenta fechar o contrato, continua batendo, porque uma hora essa porta vai abrir. E olha que interessante, ele está batendo na porta de uma casa onde as pessoas estão orando para Deus livrar ele da cadeia. É maravilhoso isso aqui. Ele está batendo na porta de uma casa que lá dentro o pessoal está falando assim, ó, Senhor, livra o Pedro. Toque, toque, toque. Senhor, manda um anjo para Pedro, e Pedro na porta. Senhor, não deixa matar Pedro, e Pedro na porta. Senhor, seja presente na vida de Pedro, e Pedro na porta. Senhor, não deixa Satanás, não deixa Herodes prevalecer sobre Pedro, e Pedro na porta. Eu posso profetizar uma coisa na nossa igreja hoje? Eu creio nisso, porque quando eu falo essas coisas, não é por causa do meu nome, eu sempre falo assim, Senhor, executa, Senhor, faz acontecer a tua palavra na vida das pessoas, em um local onde existe união, em um local onde coletivamente as pessoas estão concordando em oração a respeito de algo. Sabe o que pode acontecer? Enquanto você estiver em união, em unidade, orando hoje, a resposta da sua oração já está batendo na porta da sua casa. Não vai ter morte, porque Pedro está batendo na porta. O velório de amanhã está adiado, porque Pedro está na porta. Os projetos de Satanás contra a sua vida não vão acontecer, porque Pedro está na porta. Eu creio piamente que quando a nossa igreja se une e ora em um propósito, Deus vai dar resposta enquanto nós oramos. Eu creio que muitas pessoas, antes do fim do ano, vão receber a resposta que tanto pedem enquanto estão pedindo. Pastor Rodolfo, tu lembra nesse dia que Deus falou isso no meu coração? Deus falou assim no meu coração, um dia, eu vou te surpreender, André. E eu falei isso com o pastor Rodolfo, e eu falei isso no culto. Eu vou te surpreender em alguns cultos, André. O Espírito Santo disse isso para mim, porque eu vou realizar o que você está pregando enquanto você estiver pregando. Você crê que Deus pode realizar na sua vida aquilo que está sendo pregado?
É pelo poder do André? Não, é pelo poder daquele que está presente comigo. Eu não abro porta para você, mas quem está comigo abre porta para você. Eu não consigo dar a resposta que você precisa, mas a presença do Espírito que está comigo, ele consegue dar a resposta que tanto você precisa. Eu creio que enquanto eu estou pregando, e você viu que no começo eu falei, existe uma unção de libertação, de quebra de cadeias. Quem sabe, enquanto eu estou pregando e profetizando isso sobre a sua vida hoje, Deus está quebrando cadeias na sua casa. Deus está colocando para trás fortalezas. Deus está colocando ferrolhos. Deus está colocando prisões abaixo, enquanto você abre a boca e dá glória a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque Tu é o Deus que realiza enquanto nós pedimos, porque Tu é o Deus que responde enquanto nós fazemos a oração, porque Tu é o Deus que dá a provisão enquanto nós estamos orando. Enquanto eles estão orando, Deus está dando a resposta onde eles precisam. Bonito disso, eu vi o pastor Rogério uma vez falar isso, Rogério Barreto, amigo dessa igreja. Eles oravam para Deus dar livramento para Pedro. Então Deus envia um anjo. Aonde? Na casa da irmã Maria, onde existe a oração? Não. Deus manda um anjo para onde eles precisam que a oração seja respondida. Enquanto eles estão orando, pedindo intervenção de Deus, Deus está intervindo não na casa da irmã Maria, Deus está intervindo lá na prisão. Deus vai intervir na tua casa, enquanto você ora pela sua casa essa noite. No final eu quero fazer uma oração para famílias, para Deus quebrar laços, para Deus quebrar cativeiros. E eu creio que enquanto nós oramos, enquanto nós concordamos e dizemos juntamente, coletivamente, amém, Deus vai enviar um anjo lá para a tua casa e vai dar livramento para você. Aleluia. Quando eles abrem, na verdade a Rod fica tão empolgada que quando ela ouve que é a voz de Pedro, ela sai correndo e fala, gente, Pedro está ali. E dizem que é o anjo de Pedro. Aí depois quando abrem, de fato é Pedro que está aqui. Ele fala, shh, silêncio, silêncio. Será que ninguém está vendo? Conta isso para Tiago, conta isso para os irmãos. Porque algumas dificuldades que a gente passa, algumas prisões que Deus permite a gente passar, é para servir de testemunho para a vida dos outros. Quantas vezes eu falei, o que eu vivo na minha casa com a minha filha, com a Bela, é um testemunho para a vida dos outros. Deus já quebrou as cadeias, Deus já tirou as algemas, Deus já resolveu a parada. E agora o meu testemunho, o testemunho da minha esposa, serve para elevar a fé daqueles que passam pela mesma situação que nós passamos. Às vezes Deus permite a gente passar por situações porque Ele está precisando de pessoas com testemunho para fortificar a fé daquele que está caído, a fé daquele que está preso. Aí eu termino e vocês já podem tocar aqui bem baixinho. Ele chega e fala, conta lá para eles que Deus enviou o seu anjo. E Deus me livrou da expectativa de quem queria me ver morto. Acho bonito isso. Não é só do inimigo, não é só da mão de Herodes, mas é de muita gente que queria ver a tua morte, de muita gente que queria ver a tua falência, de muita gente que queria ver a tua vergonha, de muito fofoqueiro que falava mal, que te caluniava. Deus vai te tirar dessa prisão pela porta da frente, e esse testemunho vai servir para calar a boca de muita gente que fala mal da sua vida, para honra e glória do nome do Senhor. Porque quando Deus quer fazer, não tem linguarudo, não tem Satanás, não tem ninguém que pare o agir de Deus na tua vida. Aí deixa eu só voltar aqui para aplicar isso e orar por você. Por que um anjo se preocupa com a minha vestimenta, com o meu cabelo, com a minha sandália? O anjo chega e ele dá livramento para Pedro. Talvez eu entenda agora por que Herodes colocou 16 soldados para vigiar Pedro. Porque da última vez que alguém estava preso, morto, ele só colocou 2. Aí a pedra rolou e o morto que estava preso sumiu. Aí ele falou, rapaz, esse povo é meio maluco, esse povo é meio doido. Da última vez, esse povo multiplica, anda em cima da água, está morto, ressuscita, a pedra rola. Não bota só 2 não, nem bota pedra, bota 16, que agora eu quero ver. Então existe um paralelo muito bonito entre o livramento, se assim eu posso dizer, a fuga de Pedro e de Jesus. Porque ambos foram presos, ambos tinham
soldados guardando e vigiando, e ambos foram libertos, foram soltos, fugiram, se assim eu posso dizer. Só que existem informações que em um existe que no outro não existe, porque a ordem do anjo para Pedro foi: pega a sandália, pega a capa, pega a roupa, arruma o teu cabelo, tu não vai deixar nenhum fio de cabelo para trás, em outras palavras. Mas quando Jesus saiu da tumba, e o seu corpo não estava mais lá, porque ele ressuscitou, ficou o pano que envolvia o corpo de Jesus. Quando Pedro foi sair do cativeiro e da prisão, ele falou assim: não deixa nada, nem fio de cabelo, leva tudo. Mas quando Jesus saiu, ele deixou a roupa que o envolvia. Por quê? Porque existem duas mensagens aqui. Qual é a mensagem? Quando Jesus deixa o pano para trás, ele está falando assim: ó, eu deixei o pano para trás porque um dia eu vou voltar. Eu deixei isso aqui como lembrança para vocês verem: eu vou voltar, eu vou voltar. E qual é a mensagem que eu tenho com Pedro? Não deixa nem um fio de cabelo. Por quê? Porque, Pedro, você nunca mais vai voltar para esta prisão. Não vai deixar nem impressão digital, não vai deixar nem fio de cabelo para fazer teste de DNA. Por quê? Porque quando Deus te livra, quando Deus manda um anjo para te libertar, você nunca mais vai voltar para esse cativeiro. Você nunca mais vai botar um pingo de álcool na boca. Você nunca mais vai ver um site de pornografia. Você nunca mais vai querer jogar na sua vida. Você nunca mais vai querer se prostituir de novo. Você nunca mais vai querer botar em rodas escarnecedores. Quando Deus liberta alguém, Ele fala: leva tudo, não deixa nada para trás. Você pode até passar na frente de um bar, mas você não entra num bar. Você pode até passar na frente de um prostíbulo, mas você não entra no prostíbulo. Você pode até passar na frente desse local, mas nunca mais você entra, porque quando Deus te liberta, você verdadeiramente será livre. Se você é livre e foi liberto, fique de pé. Pode subir aqui, louvor. Eu quero profetizar na sua vida que ainda este ano Deus vai abrir algumas portas que não foram abertas. Eu quero profetizar na vida de pessoas aqui que terão portas que você ralou tanto, trabalhou tanto, e às vezes você está prestes a desistir, e de uma forma tão simples, fácil, ela vai se abrir, porque a presença de Deus é contigo. Mas eu quero também profetizar força, vigor e ânimo, porque haverão portas que não vão abrir, e Deus vai te dar força, sabedoria para falar assim: ó, continua batendo, continua batendo, continua batendo. Por quê? Porque a sua entrada nessa porta que você tanto pede para Deus, ela não é só resposta ao desejo do teu coração, ela é resposta de oração de outras pessoas. Essa porta que você deseja tanto entrar, essa porta que você deseja tanto que Deus abra, ela talvez seja uma resposta de oração dos pastores dessa igreja. Porque aqui eu oro, eu falo: Senhor, prospera o teu povo, para que a tua obra prospere, para que o trabalho missionário cresça, para que a gente possa construir a expansão, para que a gente possa evangelizar e fazer os impactos sociais que nós fazemos, para que a tua igreja avance também nessa terra. Esse é o meu pedido de oração. E quem sabe esse pedido de oração se realiza quando Deus abre a porta para a tua vida de emprego, onde abre essa promoção, onde te coloca em C-level, onde te coloca como diretor, onde te coloca e abre uma porta que você... Quem está entendendo esta palavra que eu estou falando? Quem sabe as nossas orações estão entrelaçadas, porque o meu Deus, Ele é profissional em colocar, em não apenas... O texto da Bíblia fala assim, ó: Ele é o Deus que completa, que realiza os desejos do meu coração também. Mas eu acredito, dando um passo para trás, que Ele é o Deus que dá o desejo para o meu coração sentir. Porque Ele quer que o meu coração seja alinhado com o propósito dEle. Exemplo, Ana tem um desejo dela pessoal: eu preciso e eu quero ter um filho. Mas Deus também tem no coração dele que ele precisa de um profeta. Em uma única ação, o desejo de Deus e o desejo de Ana são completos. Talvez o desejo de muita gente aqui: pastor, eu quero que a minha família seja salva. Sabe qual é o desejo? Eu vou falar um desejo
não chega a ser carnal, mas é um desejo de todo pastor. Meu desejo é sempre ver essa igreja lotada de gente, sempre. Não para dizer que está lotada, é porque está surtindo um resultado de transformação nesse local. Então entende, você está orando assim: Senhor, salva a minha família. Aí o pastor André está orando: Senhor, lota a igreja. Aí eu acho que isso é um desejo do meu coração. Aí você acha que salvar a sua família é um desejo do seu coração. Aí Deus olha do lado e fala: vocês estão orando a mesma coisa. Esse não é um desejo nem do teu coração e nem do coração dela. Esse é o desejo do meu coração. E eu coloquei no coração de vocês o meu desejo. Em um único ato, o desejo do coração de Deus é executado em nosso meio. Então eu vou continuar orando pelas coisas que eu oro, porque todas as minhas orações vão passar pela vida de vocês. Todos os milagres e libertações vão passar pela vida de vocês. Certa vez, uma viúva de um dos profetas chama Eliseu e fala assim: vão prender os meus filhos, vão encarcerar os meus filhos, vão levar eles como escravos para trabalhar, porque o meu marido morreu, contraiu uma dívida, eu não tenho como pagar, e eles vão ter que ser levados como servos e escravos até pagar a dívida. E agora, o que farei? O profeta falou assim: o que você tem? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. A gente acha que a gente não tem nada, e aí quando a gente cita que a gente tem alguma coisa que a gente julga ser insignificante, o profeta fala: essa botija que eu vou usar. Você não tem nada não, Deus já colocou na tua mão, que Ele vai usar para multiplicar e para abençoar a tua vida. Aí ele fala assim: ó, vai atrás de vasos e vasilhas, porque conforme tiver vasilhas, a gente vai derramando, e a botija vai enchendo as vasilhas, e você vai usar alguns e o resto você paga, porque o azeite naquele tempo tinha um grande valor monetário. Sabe o que eles fizeram? Eles foram batendo na porta dos vizinhos, da rua, do quarteirão, do condomínio. Falaram assim: me empresta uma vasilha. Aí eles perguntaram assim: por que tu quer a minha vasilha? Aí eu imagino que a resposta deles era assim: porque o meu milagre passa pela sua vasilha, a minha multiplicação passa pela sua vasilha, a intervenção que Deus tem para derramar na minha vida passa por você. Você está entendendo isso? Esse é o poder da oração coletiva, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai usar alguém. Por isso que você tem que orar para quem está do seu lado, para Deus abençoar quem está no seu lado. Não inveje quando Deus abençoa quem está no seu lado. Quem sabe Deus está dando dinheiro e tornando ele rico, porque é Ele que vai te contratar, é Ele que vai te fazer o gerente, é Ele que vai abrir uma porta para você. Não inveje, fale assim: ó, eu tenho uma vasilha, eu posso te ajudar. Eu tenho uma vasilha, eu posso te abençoar. Eu tenho uma vasilha. Os milagres que Deus vai fazer nessa igreja vai passar pela vasilha de cada um de vocês.